Bom, então, olá a todos, meu nome é Ricardo, e hoje a gente vai continuar fazendo soluções de EDOs por séries de potência, e finalmente o primeiro exemplo aqui de coeficientes não constantes, tá? Então, a equação que a gente vai resolver hoje é y duas linhas, menos x y igual a zero, e a gente vai tentar achar uma solução dela centrada em x igual a zero, uma solução por série de potências, né? Centrada em x igual a zero. Então, é uma equação com coeficientes bons, ela também vai se encaixar no teorema que eu mencionei da vez passada, então, realmente tem uma solução em séries de potências centrada nesse ponto, tá? Então, da outra vez, como a gente fez, né? Eu vou supor que eu possa escrever y de x como uma série, começando de n igual a zero até infinito, né? Vai ser o termo geral a n vezes x elevado a n, que ela está centrada em x igual a zero. Então, eu suponho que vale essa série com raio de convergência positiva, e aí isso me permite derivar termo a termo, né? Então, o y' vai ser uma série, agora começa de n igual a 1, porque você deriva o termo que não tem potência de x aqui, né? Daí ele aparece, a derivada é zero. Então, a série começa em n igual a 1, e aí cai o n, né? Então, fica n vezes a n, x elevado a n menos 1. Então, essa é a série que descreve a derivada, e aí, mais uma etapa, você obtém a derivada segunda do y. Então, derivando de novo, termo a termo, agora vai começar de n igual a 2, e de novo, né, o termo sem potência de x quando você deriva dá zero, cai mais uma potência de n, fica n vezes n menos 1, a n, e x elevado a n menos 2. Né? Então, essas são as séries das funções y, y' e y duas linhas. O que a gente vai fazer agora é substituir essas séries aqui na equação e vamos ver o que acontece com os coeficientes, né? Então, substituindo na equação... Opa, saiu tudo errado. Então, substituindo na equação. Então, a equação é y duas linhas, né? Começa com a derivada segunda. Então, a soma começa de n igual a 2 até infinito. N vezes n menos 1, a n, x elevado a n menos 2, menos x vezes a série do y, né, que começa de n igual a zero, a n, x elevado a n igual a zero. Tá, então, essa é o que acontece depois que a gente substitui as séries na equação, e o objetivo agora, né, é tentar agrupar essas séries em uma só, para poder fazer aquela comparação de coeficientes, né? Então, primeira coisa, né? A gente vai ter que fazer algumas coisas antes. Tem x vezes a série aqui fora, então eu vou colocar esse x distribuindo o produto lá para dentro, vai aumentar em 1 a potência do x aqui dentro, e depois a gente vai agrupar os termos semelhantes, tá? Então, fazendo essa multiplicação, vamos ver o que a gente obtém. Então, aqui, a série começa... Deixa eu escrever de volta aqui. Então, a série do y em duas linhas, né? Ela começa de n igual a 2. E assim vai. N vezes n menos 1, a n, x elevado a n menos 2, menos, agora a série do y, só que já multiplicada por x. Então, vai aumentar em 1 a potência do x aqui. E isso é igual a zero. Então, como que eu vou agrupar essas séries? Qual que é a estratégia, né? Então, primeira coisa de tudo, eu vou colocar as potências de x iguais, tá? Então, aqui tem n menos 2, aqui tem n mais 1. Então, eu vou fazer umas mudanças de índices, né? Lembrando que quando eu faço uma mudança de índice, eu tenho que compensar no início do somatório aqui, né? Então, aqui tem n menos 2. Eu vou colocar tudo em x elevado a n, por exemplo. Então, para deixar x elevado a n, eu tenho que somar 2 aqui nesse termo geral. Somando 2 no termo geral, eu tiro 2 no início do somatório para compensar. Aqui na outra é n mais 1. Então, eu quero tirar 1, né? Então, eu tiro 1 do termo geral e, para compensar, eu aumento 1 no índice do somatório aqui. Então, fazendo essa mudança de índices, aqui, como eu falei, a gente vai ter que tirar 2 para compensar e somar 2 no termo geral. Então, o termo correspondente a n vira n mais 2,
o termo correspondente a n menos 1 vira n mais 1, o AN vira AN mais 2, e o x vira x elevado a n, que é o que a gente queria. Aí, menos, a soma agora, como eu falei, tem que tirar 1 do termo geral, então soma 1 no índice de somatório para compensar. Então, eu tiro 1 aqui no termo geral, fica AN menos 1, e aqui fica x elevado a n, que é o que eu quero. Então, quase dá para juntar os dois, né? Porque agora sim já está na mesma potência, x elevado a n dos dois, só que ainda tem um galho. Uma das séries começa em n igual a 0 e a outra começa em n igual a 1. Então, não dá para juntar diretamente, porque as duas começam em lugares diferentes. Então, o que a gente faz para resolver esse problema? Em geral, né, essa ideia funciona em vários exemplos. Eu vou pegar, por exemplo, essa série aqui que começa de n igual a 0 e vou gastar o termo correspondente a n igual a 0. Então, eu uso o n igual a 0, escrevo que é um termo correspondente, e o resto eu deixo numa série. Então, como eu gastei o termo n igual a 0, o resto vai começar em n igual a 1, e aí eu vou poder juntar com essa série da direita aqui. Então, n igual a 0, o que dá o termo geral aqui, né? Então, com n igual a 0, eu tenho um 2 aqui, tenho 1 aqui, tenho A2 e tenho x elevado a 0, que é 1. Então, não aparece potência de x. Então, o que sobra é 2A2 e só, né? Mais a série, começando agora, de n igual a 1, que eu gastei o primeiro termo. Então, é n mais 2, n mais 1, AN mais 2, x elevado a n, menos, e essa aqui também agora, começando de n igual a 1, começa igualzinho. AN menos 1, x elevado a n igual a 0. Então, agora sim eu posso juntar as duas. Estou fazendo todas as etapas aqui para andar tranquilo, tá? Sem pressa. 2A2 mais, soma aqui n igual a 1. E aqui eu vou colocar já o x elevado a n em evidência. Vai ter n mais 2 vezes n mais 1, AN mais 2, menos AN menos 1, tudo isso vezes x elevado a n, e isso é igual a 0. E aí agora, só lembrando, né, que esse igual a 0 aqui é um igual a 0, né, no raio de convergência, para todo x no intervalo de menos r até r. É uma igualdade de funções, e a gente já viu da vez passada que vale um teorema de unicidade de coeficientes. Isso aqui é como se fosse a igualdade de um polinômio, né? Um polinômio igual a 0. Quando que um polinômio é igual a 0? Quando todos os seus coeficientes são iguais a 0. Aqui, no caso, também vale para séries, tá? Então, essa série começa de n igual a 1, então a menor potência de x que aparece aqui é x elevado a 1. Esse aqui é o termo correspondente sem potência de x, né? Então, ele também é igual a 0, né? Porque é como se fosse o lado direito, 0 mais 0x mais 0x quadrado e assim por diante. Então, isso vai dar aquelas chamadas relações de recorrência para nós, né? Então, o que vale é 2A2 igual a 0 e aí a outra relação, né? N mais 2 vezes N menos 1, mais 1, aliás. N mais 1, AN mais 2, menos AN menos 1, isso é igual a 0. E essa segunda relação, ela vale a partir do N igual a 1, né? Porque a série ali correspondente começa de N igual a 1. Então, isso nos dá essas relações aqui. 2A2 é 0, e essas relações aqui, que são as chamadas relações de recorrência. Tá? Então, vou repetir aqui embaixo. Vou escrever aqui embaixo de volta. Então, 2A2 igual a 0 já implica para nós, né, que o A2 é 0. Vou escrever aqui. Então, 2A2 igual a 0 implica, obviamente, né, que o A2 é 0. Então, o A2 a gente já tem. Um dos coeficientes aqui já está encontrado. E a outra, isolando o termo AN mais 2, você vai obter AN mais 2 igual a AN menos 1 sobre N mais 2 vezes N mais 1. Tá? Isso aqui vale
para todo n maior ou igual a 1. Né? Então, isso aqui são o que a gente chamou as relações de recorrência. Né? E agora? Né? Então, o que a gente faz aqui? Bom, vamos pensar assim. A primeira coisa que a gente tem que notar é que o termo de índice AN mais 2 está escrito em função do termo de índice N menos 1. Então, a distância entre esses dois índices aqui é 3. Tá? Então, uma vez que você sabe, por exemplo, o A0, essa relação te diz quem que é o A3. Se você sabe quem é o A3, você vai descobrir por essa relação quem é o A6. E assim por diante, né? Então, é de 3 em 3. Então, isso sugere para nós que a gente quebre a relação que a gente vai encontrar, ela vai ficar quebrada em índices relacionados à divisão por 3. Tá? No exemplo que a gente fez a vez passada é a mesma coisa, porque a distância entre os índices era 2, então você quebrava, né, as relações em divisões por 2, né? Resto 0 ou resto 1, ou seja, pares ou ímpares. Aqui a gente vai quebrar em 3 grupos, né, de índices. Então, a gente vai ter os grupos que vão dizer quem são os caras A0, A3, A6, A9 e assim por diante. A gente vai ter o grupo que vai dizer quem é A1, A4, A7, A10 e assim por diante. E também tem o grupo A2, A5, A8, A11 e assim por diante. Tá? Então, a gente quebra, né? Esses daqui são os índices da forma A3K, com K natural, ou começando de zero também, né? Para valer o A igual o A0 aqui. Esses aqui são os índices da forma 3K mais 1, com K também maior ou igual a zero. E esses aqui são os índices da forma A3K mais 2, com K maior ou igual a zero. Tá? Então, a gente vai quebrar os índices dessa forma, e um desses grupos de índices a gente já sabe. Né? Então, se você reparar bem aqui, o A2 é igual a zero, pela primeira relação que a gente teve, e por causa dessa relação aqui, o A5, que é correspondente a n igual a 3, o A5 vai ser igual a A2 sobre alguma coisa, só que o A2 é zero, então o A5 vai ser zero. Daí, portanto, o A8 vai ser igual a A5 sobre alguma coisa, só que o A5 é zero, então o A8 é zero, e assim por diante. Então, essa relação A2 igual a zero me diz que toda essa lista daqui, essa última linha, né, todo mundo ali é igual a zero. Tá? Então, como o A2 é igual a zero, isso implica que todos os termos da forma A3K mais 2 são iguais a zero para todo K maior ou igual a zero. Então, isso já resolve uma das linhas, né? E agora, para resolver as outras, tanto faz, tá? Então, a gente vai começar, por exemplo, na primeira linha aqui, os múltiplos de 3, os índices múltiplos de 3. O A0 não tem como descobrir, né? O A3 fica em função do A0, o A6 fica em função do A3, só que o A3 é em função do A0. Então, quer dizer, toda essa primeira linha, ela vai ficar em função do A0. Aí, o A1 não tem como descobrir, né? Porque não tem nenhum 3 antes dele. Então, o A4 fica em função do A1, o A7 em função do A4, só que o A4 em função do A1. Então, essa segunda linha inteira vai ficar em função do A1. Então, é parecido com o da vez passada, né? Esses índices vão ficar em função do A0, esses vão ficar em função do A1, e a gente vai tentar descobrir um termo geral. Então, vamos começar com essa lista do A0 em diante, tá? De 3 em 3, né? Então, A0, A3, A6 e assim por diante. Então, a gente vai ter que jogar alguns valores de N, esses aqui, né? Ou seja, os da forma A3K. Então, o A3, lembrando ali da relação de recorrência, ele é igual a A0 sobre N mais 2. Então, isso aqui é correspondente, né? Vou escrever a relação de recorrência de volta aqui para a gente não esquecer. Então, é N mais 2 igual a N menos 1 sobre
n mais 2 vezes n mais 1. Essa é a relação de recorrência. Então, vou deixar ela ali. Então, A3, né, é correspondente a n igual a 1. Com n igual a 1, aqui embaixo eu vou ter 3 vezes 2, certo? Então, o A3 em função do A0 é A0 sobre 3 vezes 2. E agora vamos para o A6, né? Então, descobrindo o termo correspondente a A6. O que é o A6? O A6 é com n igual a 4 aqui, né? Na relação de recorrência. Então, com n igual a 4, a gente vai ter 3 anteriores ali, né? Então, é o A3 sobre, com n igual a 4, aparece 6 vezes 5, né? Aí eu escrevo quem que é o A3 em função do A0, aparece A0 sobre, aí 6 vezes 5, vezes 3 vezes 2, tá? O padrão não vai ficar tão claro de enxergar aqui, mas eu vou escrever ele de uma forma que talvez vai ajudar um pouquinho mais. Eu vou escrever os termos do menor para o maior, tá? Eu vou fazer 2 vezes 3 aqui embaixo, e aqui eu vou colocar A0 sobre 2 vezes 3 vezes 5 vezes 6. Tá? Eu vou escrever do menor para o maior. Vamos fazer mais um. Vou escrever aqui o A9. O A9 vai ficar em função do A6. O A9 é correspondente a n igual a 7. Né? Então, o que vai aparecer aqui, n igual a 7 é 9 vezes 8. O A6 em função do A0. E aí eu vou escrever do menor para o maior de novo, tá? Então, é 2 vezes 3, vezes 5 vezes 6, vezes 8 vezes 9. Então, aqui já dá para escrever quem é o padrão geral, só que o padrão geral é um pouquinho mais complicado de escrever. Você percebe que esses produtos estão aparecendo de 2 em 2, tá? E os produtos que aparecem em cada um dos termos, eles vão aparecer nos que vêm em seguida, né? Então, por exemplo, 2 vezes 3 aqui, aí o 2 vezes 3 aparece de novo e inclui o 5 vezes 6. Aí no de baixo aparece os dois anteriores, 2 vezes 3, 5 vezes 6, e aparece um novo, que é 8 vezes 9. O que tem a ver com o índice, né? Então, aqui você percebe pelo primeiro, ó, o índice é 3, né? Então, a gente percebe aqui que o índice é 3, o 3 aparece acompanhando um a menos dele. Aqui o índice é 6, aparece o 6 acompanhando um a menos dele e junto com os anteriores. Aqui o índice é 9, aparece o 9 aqui e um anterior dele, né? Um a menos dele acompanhando. E todos os anteriores. Tá? Então, uma maneira de você escrever o termo geral, nesse caso aqui, é o seguinte. Ele não fica muito bonito, né? Mas dá para escrever. Então, em geral, né? Os termos da forma A3K, todos eles, né, são A0 sobre alguma coisa. E aí, todos os caras aqui embaixo sempre tem 2 vezes 3, 5 vezes 6, e você vai fazendo esses produtos até onde? Até o cara do índice e acompanhando um a menos dele. Então, é 3K menos 1 vezes 3K. Tá? Então, esse é o padrão que aparece aí. E aqui, para todo K maior ou igual a 0, esses são os índices do tipo 3K. Essa é a relação que diz o termo geral. E agora está tudo em função do A0, né? Só o denominador aqui que não é muito agradável de escrever, mas esse é o formato geral dele. Então, um dos problemas já foi. O que a gente vai fazer agora é usar a relação de recorrência de novo para descrever os termos da segunda linha. Né? Então, aqui, por exemplo, para escrever o termo A4, eu vou jogar n igual a 2 aqui agora. Né? Então, vamos escrever os termos da segunda linha agora. O primeiro já está resolvido. Então, vamos lá. De novo, vou escrever a relação de recorrência aqui no cantinho, para não esquecer. Então, AN mais 2 igual a N menos 1, N mais 2, N mais 1.
Essa é a relação. E aí a gente vai escrever agora quem que é o A4. Então, A4 é n igual a 2. N igual a 2 vai ficar em função do A1. Então, o n igual a 2, então aqui aparece 4 vezes 3. E pelo mesmo motivo, vai aparecer uma relação parecida, eu vou já colocar aqui desde o início do menor para o maior, tá? 3 vezes 4. Aí o próximo, né, 3 depois dele é o A7. O A7 corresponde a n igual a 5. Então, aqui vai ficar A4 sobre n igual a 5, aqui vai ficar 7 vezes 6. E aí, escrevendo o A4, que a gente acabou de descobrir em cima, vai ficar 3 vezes 4 vezes 6 vezes 7. Tá? Escrevendo o menor para o maior. Vamos fazer só mais um. A10. O A10 ele corresponde a n igual a 8. Ele fica A7 sobre n igual a 8 é 10 vezes 9 aqui embaixo. Então, em função do A1 sobre, aparece tudo o que tinha antes, 3 vezes 4 vezes 6 vezes 7 e 9 vezes 10. Tá? Então, qual que é o padrão em geral? Já está claro que é bem parecido com o anterior, né? Então, isso diz para nós que os termos da forma A3K mais 1, né? São os caras que deixam o resto 1 na divisão por 3. Todos eles são da forma A1 sobre alguma coisa. Quem é esse alguma coisa? Bom, em todos os termos, você vê agora que aparece o 3 vezes 4, 3 vezes 4, né? 3 vezes 4 aparece em todos, então começa com 3 vezes 4. E aí, se possível, né? Aparece daí o 6 vezes 7 e assim por diante, né? Então, 3 vezes 4 vezes 6 vezes 7, você vai agrupando de 2 em 2, até onde? De novo, né? Aqui é a 10, aqui vai até o 10. Aqui é a 7, aqui vai até o 7. E acompanha sempre um a menos, né? Aqui é a 4, aqui vai até 4. Então, vai até o 3K mais 1 menos 1, vai ser 3K, né? 1 a menos, vezes o cara que bate com o índice, 3K mais 1. Isso vale para K maior ou igual a zero também. Então, essa aqui é a relação que a gente obtém para os termos da forma A3K mais 1. E aí está resolvido, né? Então, aqui a gente tem o termo geral para esses termos dessa forma, tem o termo geral para os termos de forma AK, A3K, né? Então, agora é só escrever a solução geral. Então, vamos lá. Então, escrevendo na expressão do y, né? Então, o nosso y de x... Opa, preto. Então, y de x vai ser igual... Bom, originalmente ele era assim, né? Série n igual a zero, a n, x elevado a n. Só que eu vou quebrar os índices nesses dois grupos de índices que apareceram. Um deles é todo igual a zero, né? Eu não preciso me preocupar. Mas nos outros dois eu vou quebrar. Então, eu vou quebrar assim, ó. K igual a zero, até infinito. Termos do tipo 3K, então é x elevado a 3K, mais termos do tipo A3K mais 1. X elevado a 3K mais 1. Certo? Então, os de tipo 3K mais 2 não aparecem porque todos dão zero. Então, agora eu substituo o termo geral que eu acabei de encontrar. Né? Então, o y de x vai ser igual ao quê? Bom, aqui os termos do tipo 3K, né? O A3K ele é igual ao quê? Ele fica vamos lembrar aqui, o A3K ele fica em função do A0 e começa com 2 vezes 3 embaixo, né? Então, é em função do A0 e é 2 vezes 3 embaixo. Então, aqui eu vou colocar assim, ó, A0 sobre 2 vezes 3, e aí vai aparecendo esses produtinhos de 2 em 2, até o índice, né, correspondente. Então, é 3K menos 1 vezes 3K. E isso acompanha x elevado a 3K.
E o outro é a série começando de k igual a 0 até em diante. Os termos de tipo A3K mais 1 estão em função do A1. E aqui, agora, eles começam com 3 vezes 4, né? Então, lembrando aqui, é 3 vezes 4, vezes 3 vezes 7 e assim por diante. Então, aqui é 3 vezes 4, produtos, 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 até o 3K vezes 3K mais 1. E vezes o x elevado a 3K mais 1. Então, esse é o formato do termo geral de cada uma das séries. Aí, o A0 não depende de K, né? Então, isso é uma constante em relação a essa série, eu posso tirar para fora, idem para o A1, e aí vai ficar assim, né? Então, vai ficar y de x igual a A0 vezes uma função que eu vou chamar de y1, mais A1 vezes uma função que eu vou chamar de y2, onde y1 e y2 são essas duas séries ali independentes, tá? Então, onde y1 de x, vou escrever mais para a esquerda, y1 de x é a série que começa de k igual a 0 até infinito. Aí o termo geral que vai aparecer aqui, né, é x elevado a 3k sobre 2 vezes 3, vezes aí tudo em pares, né, 3k menos 1, 3k, esse é o y1, e o y2 é o análogo disso, começa de k igual a 0 em diante. Aqui agora vai aparecer x elevado a 3k mais 1 sobre... Aí aqui aparece 3 vezes 4 vezes, tudo em duplinhas, até 3k, 3k mais 1. Então, esses são os y1 e y2. Só para escrever ali a solução de uma forma mais compacta, para deixar claro que, né? Deixar claro que a solução que a gente encontrou já é uma solução geral, já. Ela está no formato de combinações lineares de duas soluções, onde as duas soluções são dadas por essas duas séries, né? E eu vou deixar como exercício, se vocês quiserem, vocês pegam o termo geral dessa série, usam o teste da razão e descobrem quem é o raio de convergência de cada uma dessas séries. Tá? Então, você vai descobrir que o raio de convergência dessas duas séries é infinito. Tá? Então, você prova, né? Você verifica que o R é igual a infinito em ambas as séries. Ou seja, essas séries aí, elas convergem absolutamente para todo x, não é só em algum intervalinho exprimido ali em volta do zero, é para todo x. E, portanto, elas definem soluções definidas em toda a reta, né? E aí, outro exercício é verificar quem é o Wronskiano, né? Então, já sai automaticamente que elas são linearmente dependentes. Eu sugiro para vocês, calculem o Wronskiano dessas duas soluções aqui em x igual a 0. Vai dar a matriz identidade, basicamente. Então, é 1, é diferente de 0, então elas são linearmente independentes, tá? Bom, então, aqui está um primeiro, né, um primeiro exemplo de EDOs com coeficientes não constantes, mas a ideia para resolver é muito parecida com a anterior, que ainda era coeficientes constantes, tá? Então, agrupar séries, tentar escrever o termo geral, e depois, se você conseguir, né, escrever quem é o termo geral, você pode descobrir qual é o raio de convergência dessa série, para ver até onde ela converge, né? Então, no caso aqui, fica como exercício verificar que ela converge, na verdade, para todo x. Bom, então era isso que eu queria falar hoje. A gente vai parar por aqui e na próxima eu volto com mais soluções por séries, tá? Obrigado a todos e até a próxima.